Então, ele faz questão de dizer quanto é, né? Toda hora, toda hora. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, capítulo 5. Estávamos buscando ao Senhor esta semana, e Ele falou ao meu coração esta palavra. Atos, capítulo 5. Glória a Deus. Amém, Jesus. Essa semana era para eu ter desejado mais coisas, sabe? Vou revelar aqui um segredo para os irmãos. Eu estava na internet pesquisando relógio. Aí de repente alguém liga para mim e diz: olha, eu mandei aí uma oferta, é um sabonete. Aí eu disse: é uma loja? É? Aí comprei o relógio. Glória a Deus. Aleluia. Aí falei, eu disse: eu vou no shopping comprar uma camisa. Aí outra pessoa disse: eita, a gente passou a semana todinha querendo ir comprar, vamos lá comprar? Eu digo: bora. Eu só esqueci de desejar uma casa, né? Um carro, que com certeza era só desejar. Amém. Atos capítulo 5, glória a Deus. É um texto que relata um fato aparentemente ruim, mas que nós vamos ver que era um fato bom. Amém? Quem já ouviu falar de Ananias e Safira na Bíblia? Amém? Glória a Deus. Diga: um exemplo a não ser seguido. Amém. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava ao seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que
ouviram falar desses acontecimentos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos diante da Tua palavra, sabemos que o Senhor tem algo a falar conosco, a falar com a Tua igreja, a falar com o Teu povo, pois se assim não for, Pai, o Senhor não havia colocado no meu coração esta palavra. Nós te pedimos uma palavra e o Senhor nos deu esta palavra, Senhor. Fala conosco esta noite. Fala com cada coração. Eu sei, ó Pai, que cada pessoa que aqui está veio com um propósito. Aqueles que cultuam conosco em outras cidades também acessaram esta live com um propósito. Todos nós temos um interesse de ouvir a Tua voz, de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Fala, Pai, que o Teu Espírito possa trazer as respostas que nós precisamos para crescermos em graça, para crescermos em conhecimento, para crescermos em conhecer mais a respeito de Ti, Senhor. Que a Tua sabedoria venha sobre a nossa vida, para a glória do Teu nome. Desde já, ó Pai, nós já Te pedimos que o Teu Espírito esteja falando com cada pessoa que cultua conosco esta noite, e nós sabemos que Ele fala, nós sabemos que o Senhor fala, que o Senhor traz direção, que o Senhor traz entendimento, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus, amém, Senhor, amém. Que palavra para o aniversário, né? Glória a Deus. Não somos nós que escolhemos, mas é Deus que escolhe as palavras. Nós estamos aqui no início do livro de Atos, aqui intitulado Atos dos Apóstolos, mas que na verdade são Atos do Espírito Santo, que realizava através dos apóstolos. O contexto desta história está inserido nos primeiros anos da igreja, os primeiros dias, porque não dizer assim. Havia um mover sobrenatural do Senhor acontecendo. A igreja estava crescendo, desenvolvendo. O Espírito Santo estava fluindo de uma forma poderosa e sobrenatural no meio da igreja. Curas, salvação, ressurreição de mortos, um poder sobrenatural e extraordinário. E isto no começo da igreja. Eu sempre costumo dizer, se a igreja começou assim, como ela não deveria estar hoje? Se no começo já começou assim, a todo vapor. Há quem diga que estas coisas eram para aquele tempo. Mas a verdade é que o Espírito Santo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo poder, a mesma autoridade. E então, em meio àquele novo estilo de vida que aqueles cristãos encontraram, aquele povo encontrou aquilo que muitos deles almejaram por toda a sua vida, mas tudo que eles tinham era uma religião, um conjunto de regras, sem vida, pesado, e que estava sendo feito por obrigação a cada sábado. Por causa da religião, o acesso a Deus havia se tornado um peso na vida daquele povo. E de repente surge Jesus trazendo a verdade a respeito do que realmente Deus havia proposto no seu coração, através da lei, através dos profetas e através dos salmos. Uma vida plena para o povo de Deus, uma vida sobrenatural e extraordinária. Deus havia
proposto no seu coração que todos aqueles que o serviam, que vivessem uma vida extraordinária. É tanto que quando nós vemos todo o Velho Testamento, toda vez que Israel se rendia a Deus, que ele obedecia e que tinha comunhão com Deus, Israel prosperava. Toda vez que ele abandonava Deus e começava a servir a outros deuses, eles eram punidos, castigados e levados cativos. Então Deus tinha um intuito de dar uma vida excelente para o seu povo. Porém, aqueles que lideravam, eles haviam se corrompido entre eles mesmos, se corrompido com o Império Romano, e já não representavam mais aquilo que Deus desejava que a lei realmente representasse, que as promessas realmente representassem para a vida deles. E então, Jesus vem e começa a ensinar o que realmente Deus queria, começa a expressar o que realmente Deus havia profetizado. Mas Jesus não começa só a ensinar, ele começa a demonstrar o amor, demonstrar a graça de Deus para com todo aquele que crê. Então as pessoas estavam vivendo o sobrenatural. De repente Jesus é morto para cumprir um propósito, ressuscita ao terceiro dia, passa 40 dias dando instruções para os seus discípulos a respeito do reino de Deus. No dia de Pentecostes, ele reveste a igreja do seu espírito, e aqueles homens começam a ser dotados de poder e de autoridade, e aí, então a igreja começa neste mover sobrenatural do Espírito Santo. Havia um domínio do Espírito naquela igreja, havia uma ação contínua do Espírito naquela igreja, e então as pessoas que ali congregavam estavam deslumbrados com o mover sobrenatural, e então eles começam a perceber que aquilo que eles valorizaram por toda a sua vida, na verdade, passou a ser fruto de adoração. Então as pessoas começam a vender suas propriedades e começa a levar aos pés dos apóstolos para que aquelas propriedades fossem utilizadas para o sustento daqueles que estavam passando necessidade. Havia uma distribuição. É bom que nós entendamos a cultura judaica. Quando Deus reparte a terra entre os judeus, ele dá aquela terra como herança perpétua. O que aqui isso quer dizer? Não tinha como aquela herança deixar de ser daquela tribo. Cada tribo tinha sua herança. Por mais que eles negociassem errado, por mais que eles vendessem, por mais que eles se tornassem até escravos por causa de dívida, havia um ano chamado jubileu, que todas as posses haveriam de ser devolvidas. Então, como se negociava as terras e as propriedades judaicas? Sempre se dava o preço pelo tempo que restava até o jubileu, porque na verdade esta compra, esta venda era um aluguel, para o nosso entendimento. Ou seja, alguém disse, vou comprar a sua terra, falta 7 anos para o jubileu, então aquela terra valia muito, porque ia demorar a ser devolvida. Falta 1 ano, então aquela terra valia menos, porque logo ela seria devolvida para aquela pessoa, porque ninguém poderia ter a posse por compra, a não ser por herança. Então, para nós entendermos, quando eles vendiam suas propriedades, por isso que Paulo dizendo, vendendo não era sua, porque ainda que ele vendesse, no jubileu retornava para ele. Então ele vendeu, na verdade, o direito de usufruir daquela terra por um período de tempo. Então, quando a Bíblia diz que eles vendiam suas propriedades, estava nesse contexto.
Não estava no contexto, digamos, você tem uma casa e você vende a sua casa e aquela casa não mais será sua, a não ser que você compre de volta. É o nosso contexto. O contexto deles não. Em um determinado tempo, esta terra retornaria. E então algumas pessoas começaram a vender suas propriedades. E levava e apresentava aos apóstolos o valor que tinha sido vendida. Dizer, olha, eu vendi minha propriedade por 100 mil. Está aqui os 100 mil. Eu vendi minha propriedade, só que isso não era algo imposto. Foi algo que o Espírito Santo moveu o coração daquelas pessoas, de um amor tão grande uns pelos outros, que eles decidiram voluntariamente compartilhar dos seus bens uns com os outros. A Bíblia diz que não havia, aqui em Atos, não havia necessitado algum no meio deles, entre os cristãos. Todos estavam sendo supridos. Por quê? Porque eles encontraram a verdadeira vida. Eles haviam encontrado o verdadeiro sentido da vida. Eles haviam compreendido o que é o reino de Deus e como viver nele. E então surge este casal em meio a este contexto que eu acabei de explicar. E eles também vão lá e propõem no coração e falam, olha, nós também vamos vender a nossa. E queremos também trazer a propriedade, o valor, para que seja feito como está sendo feito com todo mundo. E eles foram e venderam. Mas depois de vendido, é como acontece, vez ou outra, alguém faz um voto, e diz, Senhor, se o Senhor me der tal coisa, eu vou fazer isso. Quando a coisa está na mão, a pessoa olha e diz, mas não é muito? Se eu der um pouco. Querido, se desse um pouco, não tinha problema nenhum para Deus. Mas porque disse que faria? Esse é o problema. Então, eles vendo aquele movimento, de certa forma, eles disseram, nós queremos fazer parte disso. Foram lá, venderam. E eles combinaram entre si. Esposo e esposa. Venderam e disseram, olha, nós vamos dizer ao apóstolo que nós vendemos por X. Eu vou dizer e você também diz. A pergunta é, esse sentimento vem do Espírito Santo? Nós vamos ver aqui que não veio. Então nós estamos aqui dentro, e é sobre este contexto e sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Havia uma unidade na igreja, a igreja era um só coração, um só sentimento, um só desejo, e por isso ela desenvolvia tão bem, por causa do sentimento mútuo, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo desejando a mesma coisa. E nós estamos aqui diante de dois tipos de unidade. Uma unidade entre a igreja movida pelo Espírito. E nós também vemos uma unidade entre Ananias e Safira. Eles eram unidos ou não? Eles eram tão unidos que combinaram e cumpriram. Então havia uma unidade entre eles. Uma unidade entre os cristãos e uma unidade entre Ananias e Safira. Nós também vemos uma unidade lá no Éden. O homem, a humanidade, representada por Adão e Eva, eles tinham uma unidade com Deus. E por causa da unidade com Deus, eles podiam usufruir todos os benefícios de Deus sobre a sua vida. Mas um dia, eles ouvem a voz do adversário, e eles continuam unidos, um com o outro, mas agora unidos pela motivação errada. E por causa desta motivação errada, eles morreram. O pecado veio ao mundo.
Da mesma forma, Ananias e Safira aqui, eles tinham uma unidade entre si, mas esta unidade era contrária ao que Deus deseja para a humanidade. Existem momentos, e eu creio que é isso que Deus quer falar conosco, que a unidade que alguém quer ter, às vezes com seu cônjuge, às vezes com a sua empresa, às vezes com a sociedade, esta unidade pode ser a destruição da sua vida, ou da vida desse alguém. Porque existem momentos que não podemos nos unir. Existem momentos que um casal, por isso que Jesus disse, vós julgais que eu vim trazer paz. Não, eu vim trazer fogo, espada. Porque por causa de Jesus, filho ficará contra pai, pai contra filho, esposa contra esposo. Porque em dado momento, alguém vai negar Jesus. E nós não podemos estar unidos, ainda que esta pessoa seja mãe, seja pai, seja esposo, seja filho, seja quem for. Se nós sairmos da nossa unidade com Cristo, para nos unir a alguém que não quer ter unidade com Cristo, logo nós estaremos contra Cristo. Por isso que, quando nós falamos de evangelho, queridos, é muito comum a gente falar, ou ouvir falar, não é a gente falar, ouvir falar a respeito de um evangelho que soluciona qualquer problema de casamento, soluciona qualquer relacionamento que não esteja dando certo, e as pessoas vão em função desse desejo de que aquele relacionamento seja resolvido. E o evangelho realmente pode fazer isso. Mas existe um atenuante nisso. Alguém tem que querer. Você pode desejar muito ser transformado pelo evangelho, e alguém que você muito ama não quer. E aí? Vai andar segundo a direção de quem não quer? Por isso que a Bíblia diz: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Cruz tem a ver com abnegação, tem a ver com morte, tem a ver com decisão. Com decisões que nós tomamos a cada dia, porque, queridos, a cada dia o inimigo das nossas almas está utilizando de situações e de pessoas para nos tirar do foco do nosso objetivo principal. O objetivo de servir a Jesus. E nós precisamos estar com este foco bem definido. Aqui Ananias e Safira, eles decidem algo, e eles eram um casal maravilhoso. Combinava tudo, nós estamos percebendo isso. Mas esta combinação, esta unidade, estava influenciada pelo mal. A igreja estava com a direção explícita do Espírito Santo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: não mintais uns aos outros, irmãos. Quando alguém mente ao outro irmão, ou ele está julgando que aquele outro irmão não tem o Espírito Santo, ou ele está disposto a mentir ao Espírito. Porque todos nós aqui fomos selados com o Espírito. Estamos sendo revestidos a cada dia com o Espírito. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Tudo que alguém fala a você e a mim, está falando também ao Espírito. Porque o Espírito, ele não sai de nós. Ele está em nós. Em tudo que nós ouvimos.
Então, a unidade, ela precisa ser baseada na verdade, na clareza. Ela só será realmente unidade quando ela houver clareza, quando houver verdade, quando nós tivermos o discernimento do Espírito de quem é o nosso irmão. O diabo, ele está sempre lançando alguma coisinha. E fulano? E aquilo? E aquela coisa que ele faz? E aqui eu quero dar um conselho. Tem uma dúvida a respeito de algo? Vá para a oração. Vá para o jejum. Pergunte a quem sabe tudo e não diga nada antes de saber tudo que Deus tem para te dizer. Nós temos que estar com freio na nossa boca para não falar absolutamente nada de ninguém, muito menos de um irmão, sem que tenhamos um discernimento do Espírito, da clareza daquilo. Eu não sei quem já passou, eu já passei por isso. De repente surge uma perturbação, um incômodo a respeito de alguém, a respeito do irmão, e aquilo começa a trazer uma perturbação, uma desconfiança, e o diabo começa a dizer, mas por que? Olhe isso nele, veja, observe, e aquilo vai te incomodando, vai te incomodando, vai te incomodando. Aí, esse incômodo leva alguém a dizer a outro, dizer, olha, eu vejo o irmão e tal coisa nele me incomoda. Aí, a semente do mal já foi plantada. Aquele outro irmão também, se não tiver ligado, vai ficar incomodado. E vai começar a dizer, mas dificilmente vai conseguir dizer do jeito que ouviu. Quando menos espera, a unidade foi-se embora. Então nós precisamos ir para a oração, ir para o jejum, buscar de Deus, e quando você busca, Deus traz a resposta. E quando Deus traz a resposta, o mundo todo pode falar daquele irmão, você tem certeza que não é. Porque a Bíblia diz que aquele que tem o Espírito Santo, ele discerne bem tudo, mas de ninguém é discernido. Ele tem clareza, ele vive em outro nível, ele vive em outro mundo, ele vive no espiritual, ele não vê as coisas como todo mundo vê, ele vê como o Espírito vê, como o Espírito está mostrando. Imagine aqui, queridos, é algo que eu quero falar também. Você vê que aqui as ofertas eram dadas e o preço era apresentado, o valor da oferta. Porque criou-se muito assim no meio, às vezes surge pastores, tem um projeto, Deus coloca uma visão, e aí às vezes faz um mover, e levanta e diz assim, quem pode dar 1.000, quem pode dar 10.000, quem pode dar, e aí os críticos começam a dizer, tem que dizer, a Bíblia diz que o que uma mão dá, a outra não deve ver, não é assim? Mas é esmola. As ofertas, lá no Velho Testamento, elas eram anotadas. Lembra lá quando Jesus estava lá no gasofilácio, e ele começa a ver as pessoas trazer as suas ofertas, e uma viúva traz quantas ofertas? 2 moedinhas. Como que ele sabia que era 2? Porque anotava-se a oferta e depositava-se. A oferta sabia-se quanto era. Por isso que aqui eles combinaram. Diga que a gente vendeu por tanto, porque nós vamos ter que dizer quanto é que nós vamos dar de oferta.
Então, a oferta, ela era registrada, ela era pública. Mas não é sobre isso que eu estou falando, nem estou mandando você fazer isso. Tá certo? Eu só estou apresentando que, se alguém já falou desses atos que os pastores fazem, e você se sentiu tentado a concordar com ele, aí está correndo um risco. Ficar com ele ou com a Bíblia. É claro que o mundo, ele não vai concordar com o que a Bíblia diz, meu querido. Se você vê os vídeos aí, de repente tem igreja cheia do mover de Deus, e alguém cai, e alguém roda, e alguém levanta a perna, e alguém grita, e alguém logo começam a se colocar aí nos vídeos da vida para tentar desmoralizar o evangelho. E alguém que está na carne, ainda que membro de igreja, olha e diz: para que isso? E começa aí, pergunte a Deus para que isso. Quando você sentir, for envolvida nisso, você vai ver por que isso. Quando o Espírito desce para revestir a igreja, o mundo que estava em volta disse: eles estão embriagados. Por que eles acharam que eles estavam embriagados? Porque eles estavam normal? Ou porque eles estavam falando em outras línguas? Porque eles estavam sendo movidos pelo Espírito? No Velho Testamento sabia-se que alguém estava profetizando, porque fazia-se rodas de profetas, tocava-se tambores, e eles dançavam e entravam em transe pelo Espírito e profetizavam. Nós precisamos estar conectados com a palavra e desejar viver aquilo que a palavra fala. Ou então, torna-se apenas um religioso. Alguém que vai passar uma vida toda de estudo da palavra e não consegue viver nada do que aprendeu. Deus nos chamou para nós aprendermos a respeito de Cristo, mas Ele disse que esse aprender a respeito de Deus, ela gera fé, para que esta fé possa realizar coisas. Nós aprendemos sobre Deus, nós aprendemos que Deus, Ele derramou sobre toda a carne do teu Espírito. Para que Ele derramou do Espírito? Para que nós profetizássemos, para que nós tivéssemos visões, para que nós curássemos enfermos, para que nós pudéssemos utilizar ou ser utilizado por esse poder de Deus e gerar vida, apregoar o ano aceitável do Senhor, para manifestar a glória e o poder de Deus sobre a vida daqueles que estão escravizados pelo reino das trevas. O reino de Deus chega e traz liberdade, traz cura, traz salvação, traz prosperidade, traz vitória, traz bênção, traz vida, traz unidade. Uma igreja que está vivendo a unidade e o poder de Deus, toda vez que alguém tentar se levantar contra ela, dando ouvido a espírito maligno, essas pessoas sofrerão danos, mas a igreja não. Ananias e Safira deram ouvido, queridos, falando da anotação, quando anota-se e diz quanto Ananias e Safira deu, pode crer, não foi pouco. Eles venderam uma propriedade e deram um valor que poderia enganar os discípulos de que aquele valor era justo.
Eles também não seriam tão bobos de chegar lá e dizer, uma casa que vale, uma propriedade que vale 200 mil, ele chega lá e dizer, vendi por 50. Estava na cara. Não, eles chegaram e deram um valor que poderia passar. Mas eles não contavam que aquilo estava trazendo atrapalho para a obra de Deus. Primeiro porque se eles desejaram fazer isso, eles estavam querendo aparecer para as pessoas sem realizar aquilo que veio do Espírito. Dizendo, eu fiz uma grande oferta, eu sou demais. Veja como eu sou bonzinho. Viu a oferta que eu fiz? E o pastor dizer, olha, o irmão fulano de tal deu uma oferta, e ele diz, olha, viu a oferta que eu dei? Não, o Espírito de Deus não se deixa envaidecer por valores. O texto diz que eles retiveram parte e deram o resto. Deu o que sobrou. Deus estava em segundo plano. Mas eles podiam até dar este resto, e não aconteceu o que aconteceu com eles. Bastava ele ter dito para o apóstolo, disse, olha, eu até disse que ia dar este valor, mas depois que eu vendi por tanto, mas eu quero dar só tanto. Poderia ter sofrido uma repreensão, porque votou uma coisa e fez outra, né? Mas morte não seria. Mas eles insistiram e concordaram, e a mulher vem depois dele e ainda diz, foi realmente, portanto. E o Espírito Santo ali, porque queridos, você tem noção do que era essa igreja? Aquele mesmo altar que eles levantaram a oferta e levaram para ali, uma oferta de mentira, era o mesmo altar que o cego estava saindo ouvindo, era o mesmo altar que o aleijado saía andando, era o mesmo altar que mortos eram ressuscitados, era o mesmo altar onde o Espírito Santo de Deus estava fluindo poderosamente. Eles poderiam ter tido tudo de Deus, mas preferiram ficar com uma pequena porção. E para ficar com esta pequena porção, eles mentiram para Deus, e logo não ficaram com nada. Então isso traz uma lição para nós, queridos. Nós estamos vivendo dia após dia, tendo a oportunidade de sermos grandes homens e mulheres na obra de Deus. E isto vai durar até o dia que Deus nos chamar. Mas se alguém deseja que a obra de Deus seja o que sobra, também vai ser chamado um dia. E qual foi o propósito da sua vida? O que tem para apresentar diante de Deus? Deus, eu ouvi a tua palavra, eu te servi, eu peguei todas as suas bênçãos, e o que eu fiz com suas bênçãos, Senhor? Eu pensei em mim, e depois em mim de novo, e depois em mim também, e depois, Senhor, eu mereço. Pegar aquele dinheirão, né, para investir em alguém, para falar palavras do Senhor, investir numa igreja, investir em material, e o meu sítio, e a minha chácara, e a minha casa na praia, Senhor, e o cruzeiro dos meus sonhos. Uma vida com propósito apenas terreno,
pessoa está vivendo, está vendo o mover, está sendo envolvido pelo Espírito, mas não se rende. Nós não estamos falando a respeito de dar ou não dar, nós estamos falando a respeito de não se envolver com o Espírito. Queridos, o que Deus tem para nós é muito mais do que aquilo que nós podemos conquistar para nós mesmos. Deus tem alegria que dinheiro nenhum compra. Deus tem a cura que medicina alguma pode ou ainda tem. Deus tem milagres para nós, não para amanhã, mas tem para hoje, tem para agora. Nós estamos vivendo o milagre de Deus, por isso estamos aqui. Temos um chamado de Deus, temos um mover. Queridos, olha, nós não podemos de forma alguma viver uma vida cristã que não percebe que o mundo está se perdendo. O mundo está se perdendo. Pessoas estão partindo desta vida sem Deus, para nunca mais ter oportunidade. Nós estamos envolvidos em um projeto de levar Cristo até estas pessoas. Mas alguns correm o risco de ver este grande projeto principal das nossas vidas como o segundo plano. Quanto nós investimos na formação dos nossos filhos? Quanto nós investimos no nosso conforto? Quanto nós investimos naquilo que nós podemos pegar, palpável? Ou melhor, quanto investimos? Não, quanto estamos dispostos a investir? Agora, quanto nós estamos dispostos a envolver ou a investir naquilo que nós julgamos ser a coisa mais importante da nossa vida? O interessante, só para a gente botar uma aspa aqui nesse texto, observe que quando o povo de Israel saiu do Egito, depois que eles vão conquistar a primeira cidade, que é Jericó, o que foi que Deus disse para Josué? Ele disse: olha, esta cidade, vocês destruirão tudo, vocês destruirão a cidade e não pegarão nada para si. Toda esta cidade precisa ser sacrificada. Por quê? Porque aquela era a primeira cidade a ser conquistada por eles. Se é a primeira, é primícia. Deus tinha toda uma nação, toda uma região para dar a eles, mas aquela precisava ser de Deus, para que Deus pudesse dar as outras. Mas alguém chamado Acã entendeu que poderia burlar aquela palavra, e pega um despojo, pega lá um valor, uma peça de ouro, e cava na sua tenda e esconde. Eles haviam acabado de vencer uma cidade até então indestrutível, com a mão de Deus, que era Jericó. E Deus disse: vocês vão vencer, mas esta cidade nada será vosso. Mas aquele cidadão achou que podia pegar. Israel sai para a segunda batalha e vai para um exército tão fraquinho que ele diz: não precisa ir todo mundo, eles são muito fracos. Vamos só aqui um pouquinho. Queridos, aquele pequeno exército fraco botou Israel para correr. E morreu muitos soldados de Israel. E quando eles voltam, eles sem entender como que nós vencemos Jericó e perdemos agora para um exércitozinho de meia dúzia. Então Deus revela que alguém havia descumprido a sua
ordenança, porque Deus havia dito: tudo dessa cidade lhe será anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, mas também pode ser consagrado. Consagrado a Deus e se torna maldição para qualquer que pegar aquilo que é de Deus. Então, aquilo que é sagrado também é anátema, ou seja, nas mãos erradas, que não seja de Deus, é maldição para a vida daquela pessoa. Sabe o que isso quer dizer? Toda vez que alguém retém o que é de Deus, ele fica com algo anátema, ele fica com algo que é sagrado. E aquilo que é sagrado tem o poder de abrir grandes portas sobre a nossa vida, mas retido tem o poder de trazer maldição. Então, quando Israel decide, através de Acã, reter algo que era anátema, algo que era sagrado, algo que deveria ser consagrado a Deus, a maldição veio sobre Israel. E era maldição tal que Deus disse, depois descoberto, que tal homem e sua família deveriam ser mortos. E eles foram mortos e tiveram sua tenda queimada para que não restasse nada dele. Por quê? Aí alguém pode dizer: mas Deus é tão cruel. Queridos, Deus é cruel em eliminar aquele mal do meio, ou Deus seria cruel em todo um exército ser destruído por causa de alguém? Porque Israel seria totalmente destruído. Milhares e milhares de pessoas morrer por causa de uma atitude de uma pessoa. Então, quando nós estamos falando aqui de Ananias e Safira, quando Deus, veja que interessante, a igreja é primitiva, a primeira igreja fundada em Israel, em Jerusalém, a igreja dos santos. O que é que Deus acaba tocando no coração dessas pessoas para que eles façam exatamente como Israel fez lá em Jericó? Lá foi dado tudo de Jericó para Deus. Esta igreja primitiva, que seria as primícias, também agora voluntariamente, não por obrigação, eles sentem o desejo de doar tudo o que eles tinham como primícias. Queridos, hoje nós usufruímos benefícios das primícias que os primeiros cristãos depositaram por nossa vida. Tu crê nisso? Nós estamos vivendo maravilhas de Deus, porque alguém depositou lá atrás. E em meio a este contexto, onde Deus toca no coração de todos, para que Israel, aquela igreja que está iniciando, ela faça um sacrifício de primícia, de doar tudo que eles tinham, porque eles eram o começo. Eles eram aqueles que estavam incumbidos de levar a palavra de Deus para Israel, para Samaria, para a Judéia, para os confins da terra. Eles precisavam estar munidos de legalidade para poder levar esta palavra. E como foi que eles entenderam? Eles precisavam estar em unidade e eles precisavam estar consagrados. Por isso, eles entregam tudo que eles tinham. Mas dentre aqueles, alguém também sentiu o mesmo desejo, assim como Acã também ouviu que deveria fazer. Mas este alguém decide que ele seria o do contra. Está todo mundo fazendo? Está todo mundo consagrando? Eu não quero pagar o mico de dizer eu não vou fazer. Então diz que faz, mas não fez. E aquilo que deveria ser consagrado, ele reteve e deu o resto para o Senhor. E eu não quero falar esta noite apenas de valor com você, não. Apesar que a Bíblia diz que na terra o dinheiro por tudo responde. Eu sempre brinco, você está fazendo um projeto. Teve um tempo que a gente fez um congresso grandioso.
E alguém chegava para mim, nós buscando, né, das pessoas recursos, muitas pessoas nos abençoaram, glória a Deus por isso, e alguém dizia assim: pastor, estou orando muito por este congresso. Eu digo: já ofertou? Não, estou orando. Eu digo: então eu não acredito na sua oração. Porque quando você está orando muito por um filho que está doente, você só ora ou gasta o que for preciso? Porque aquela oração é verdadeira. E quem ora verdadeiramente está disposto a bancar para que aquela oração seja respondida, sim ou não? Eu estou orando para o meu filho passar numa universidade de medicina. Eu já sei que a mensalidade é 10 mil. Eu estou disposto a pagar a mensalidade ou não, se ele passar? Estou. A dificuldade é passar, mas eu já estou sabendo que se ele passar, eu vou ter que provar que eu desejava que ele realmente passasse. Então, na obra de Deus, é da mesma forma, queridos, qualquer pessoa que dá pela metade, não está no reino. E não estou falando apenas de recurso, falando de tempo, estou falando de propósito, estou falando de dedicação. E nós precisamos, queridos, nos entregar totalmente, nos envolver totalmente, buscar de Deus: Senhor, eu quero mais, o que é que eu posso fazer para ter mais do Senhor? Não é uma questão do que Deus precisa de nós, é uma questão do que nós precisamos de Deus. Eu preciso mais de Deus, eu preciso mais do Espírito Santo. O que é que eu posso fazer, Senhor, para eu ter mais de Ti? A nossa oração tem que ser com propósito. Senhor, eu estou orando aqui porque eu quero mais do Senhor. Senhor, eu vou passar esse dia sem comer, em jejum, porque eu quero mais do Senhor. Senhor, eu estou fazendo jejum de um dia, porque eu quero também fazer um de 2, eu quero fazer um de 3, Senhor, eu quero estar mais envolvido contigo, eu quero me envolver, porque a tua palavra diz que o Senhor deu dons aos homens, e disse que nós devemos pedir os dons, e diz que nós devemos nos envolver, e que nós devemos aperfeiçoar, e tudo isso que é espiritual, vai ser aperfeiçoado através da busca, através do clamor, através da entrega. É nós nos entregando, sem reserva, sem ressalva. Esses dias eu até mandei para os irmãos um texto bem interessante, quando Jesus está falando com os discípulos ali, quando ele já vai se entregar para ser crucificado, ele pergunta para eles: quando eu mandei vocês irem pregar o evangelho, não levar alforje, não levar roupa, não levar prata, não levar ouro, eu vos pergunto, faltou alguma coisa? E os discípulos responderam: de nada tivemos falta. Queridos, deixe esse temor, porque Deus supre quando Ele manda. Deus supre quando nós decidimos entregar a Ele a nossa vida. Ele vai nos direcionar e Ele vai nos suprir. Com Deus é diferente. Nós entendemos assim: olha, eu preciso do segundo emprego para ganhar mais. Não é assim a mente humana? Preciso trabalhar mais para ganhar mais. E Deus diz: não, largue todos. Aí a pessoa diz: meu Deus do céu, como assim, Senhor? Eu passei por isso, irmão. Como assim? E as contas? Minha família vai achar que eu sou preguiçoso. Aí o diabo diz: e ainda vão achar que você é aproveitador. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus mandou que orasse para que Deus enviasse mais ceifeiro. Existe um emprego bem remunerado e que Deus tem e sempre tem vaga, e este emprego é a obra de Deus. Deus está chamando, Deus está convocando, mas queridos, se não há entrega, não pode servir.
E se não pode servir, Deus não tem por que sustentar. Deus nos chamou, Ele nos comissionou. A obra de Deus, as almas para ser ganha, entenda, queridos, não é um conto, não é uma filosofia, é uma realidade. O reino de Deus é uma realidade. Sabe por que muitas pessoas não estão fluindo, não estão prosperando, não estão abençoadas? Porque elas não se entregam totalmente ao reino de Deus. Vai ter aflição? Vai. E como você está vivendo hoje, tem não? Eita, glória a Deus. Às vezes eu vejo até pessoas que se renderam ao ministério e passando luta e entre desespero, e porque no mundo, queridos, não era isso não, lá era horrível. Aqui nós passamos adversidades, passamos até privações, vez ou outra, mas logo vem o socorro. Lá não, lá é cada dia pior. E às vezes quando consegue vencer, a saúde já foi embora. Eu tenho o emprego dos sonhos de todo mundo. Tem, e o que você trouxe junto com ele? Aí vai ver, lá destruído, filhos que nunca vê, não criou, foi outro. Será que o que o mundo sonha é o que Deus tem para nós? Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sonhando em ter filhos médicos, em ter filhos advogados, em ter filhos doutores, em ter filhos, tudo. E eles podem ser tudo isso. Mas deseja, eu quero ter um filho que seja um médico. Não, eu quero ter um filho que seja um missionário e também seja médico. Eu quero ter um filho que seja um grande homem de Deus e também seja outra coisa. É sempre depois. Primeiro, o que é do reino. Sabe por quê, queridos? Porque só vai o que é do reino. Os grandes títulos, as grandes conquistas desse mundo têm um propósito de Deus, mas se ela não tiver, não passa de palha. Mas se tiver um propósito, não. Esses dias a gente via um vídeo de alguém que é médico, ou melhor, é enfermeiro, quase médico, não é técnico, ele é enfermeiro mesmo. Mas ele também é missionário. E por que ele fez enfermagem? Porque Deus enviou ele para uma tribo muito necessitada da África. Então ele disse, eu quero ir para lá, levar a palavra de Deus, e como que eu vou me envolver com eles? Eu também sou enfermeiro. E ele faz serviços de enfermagem gratuito, como a vila é muito pobre, não tem médico. E nós sabemos que um enfermeiro formado, ele falta poucas cadeiras para ser um médico. Então ele tem muito conhecimento. Então, pequenas coisas ele receita, ele trata e ele prega. A enfermagem para ele não foi para ganhar dinheiro. E se for, não há problema nenhum com isso. Mas no caso dele, ela estava em segundo plano. O anseio, o desejo dele é ganhar aquelas almas para Jesus. É apresentar Jesus naquele lugar. Quando nós estamos envolvidos totalmente com Jesus, assim como esta igreja primitiva estava, tudo é segundo plano. Deus é sempre primeiro. Deus está sempre naquilo que nós almejamos por agora. Deus agora. Quando nós nos envolvemos com Deus, o Espírito Santo dele começa a abrir o nosso entendimento. Começamos a crescer espiritualmente. O homem espiritual, querida, a Bíblia diz que este homem, se nós cremos que Jesus morreu
nós também pela fé morremos com ele. Nós cremos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também ressuscitamos com ele. Então, nós morremos para o que é terreno e nascemos para o que é espiritual. E o que é terreno passa a ser aquilo que pertence ao morto, não ao vivo, porque ao vivo pertence aquilo que é espiritual. Deus tem olhos para nós que enxerga tudo, mas para isso é preciso fechar esses. Os olhos que nós realmente precisamos enxergar é do homem espiritual. Os ouvidos que nós precisamos desenvolver são os espirituais. Não esse terreno, o espiritual. O terreno, alguém chega e descarrega uma caçamba de pedra em cima de você. Aí os ouvidos terrenos trazem irritabilidade. O espiritual diz, ele está sendo oprimido pelo diabo. Vou orar por ele. Eu sei que essas palavras que ele disse, não é dele. Não é dela. Ele aceitou Jesus. Eu vou orar por ele. Porque o ouvido espiritual, ele não julga ninguém de maneira carnal, ele sempre julga espiritual. Aquela pessoa pode estar mal, mas ela é filha de Deus. É seu irmão, é nosso irmão. Agora interessante, quantas pessoas vocês já viram visitando um filho na cadeia? Quantas pessoas já viram alguém vendendo tudo para tirar um irmão da cadeia? Poucas ou muitas? Muitas, irmãos. Muitas. Vá no presídio no dia de visita, você vai ver o tanto de gente visitando. E agora eu vou dar uma rasteira aqui. O irmão carnal pratica um crime. Ele realmente é aquilo. Mas as pessoas estão dispostas a vender tudo que tem para tentar livrar ou restaurá-lo. E o irmão espiritual, ele apenas falou mal de você, e você já quer que ele vá para o inferno. Eita, meu Deus. Isto prova que o homem carnal está bem desenvolvidinho, mas o espiritual não passa de uma criancinha. Porque o espiritual diz, ele falou isso de mim. Mas ele vai crescer, vai desenvolver, Deus vai trabalhar aí nisso. A coisa mais difícil ele já fez, ele aceitou Jesus. Quem aqui tem mais, não é filho único, tem mais irmãos? Nunca brigou com ele, não foi? Quando era criança? Eu e minha irmã André, que o diga. Mãe bem sabe. Ninguém brigava, ninguém falava mal. Ninguém nunca bateu em ninguém. Não era? Mas no outro dia estava todo mundo juntinho, né? Irmãos carnais, irmão, que não é por eternidade não. São pessoas de extrema importância para a nossa vida, nossos irmãos terrenos. Mas se não aceitarem Jesus, não perdurará pela eternidade, é só por um tempinho, né? Enquanto está aqui. Mas exceto algumas pessoas, a maioria consegue perdoar os irmãos carnais. Alguns não, né? E o espiritual, você quer que ele já seja perfeito, que nunca erre, que nunca falhe. A Bíblia diz, suporte uns aos outros em amor. Suportar te dá a ideia de quê? Lembra lá do jumentinho com a cangaia nas costas? Quando ele começa a reclamar, quando se bota a primeira lenha, ele já está... né?
Aí alguém disse, se ele gemeu, suporta o dobro. Pode botar, não era assim? E botava, e ele tinha que suportar aquilo. Descer serra, subir serra. Suportar, queridos. Quando você aceita Jesus, você já também ganha de brinde aquilo que Jesus suportou. Porque só vai provar que nós amamos se alguém fizer o que nós não gostamos e nós continuar amando. Senão, será sempre retribuição, nunca será amor. Ah, o irmão acabou com fulano, falou de fulano para todo mundo. Concorda que para você se defender vai ter que falar mal dele também? E se comparar ao mesmo nível? Porque quando alguém disser assim, olha, porque fulano disse isso e isso de você, aí alguém vai dizer, ele disse foi, mas querido, você não sabe quem é ele. Aí começa a fazer a mesma coisa. Fulano falou tão mal de você. Aí você vai dizer, bom, eu não sei se ele tem razão, eu tenho falha mesmo, né? Eu estou em aperfeiçoamento, mas eu não vejo isso nele. Eu vejo ele uma pessoa maravilhosa, lavada pelo sangue de Jesus, em quem o Espírito Santo habita. Automaticamente, querido, você quebra aquele mal pelo amor, suporte aquilo. Vá orar por aquela pessoa. Estão com frio, é? Temos que orar. Nós vamos sair pregar o evangelho. Aí chega para alguém terrível e diz, olha, Jesus te ama e eu também. Camarada às vezes é um traficante. Na verdade você nem sabe o que ele faz. Jesus te ama, Ele te chama como você está. Venha para o nosso meio. Aceite Jesus. Aí a pessoa aceita Jesus. Ele era um traficante lá. Aí depois que ele está convivendo no meio um tempinho, aí ele faz uma coisinha, pisou no calo. Aí a pessoa odeia, não consegue perdoar. Não amava antes, quando ele não valia nada. Agora que ele é um servo de Deus, qualquer coisa você odeia ele. Será que agora é hora dele pregar para você e dizer, olha, Jesus te ama, se arrependa, se converta. Moisés, ele tirou aquele povo lá do Egito. 40 anos de perturbação para Moisés lidar. Muita perturbação. Mas ele amou aquele povo até o fim. Teve um estresse ou outro, mas amou. Esta igreja maravilhosa que nós estamos falando aqui, mais para frente um pouquinho, você vai ver que houve, lá no capítulo 6, a instituição dos diáconos. 7. E você sabe por que foi feita essa instituição? Igreja aqui, mil maravilha, ou não? Poderosa. Porque essas pessoas levavam esses bens aos pés dos apóstolos, e esses bens eram distribuídos, e as viúvas helenitas, ou seja, as gregas, elas estavam sem receber, só as judias não estavam recebendo bem, e elas começaram a reclamar. Então, esta igreja maravilhosa, cheia do Espírito Santo, tinha pessoas que estavam em crescimento, estavam havendo injustiça, mas os apóstolos disseram, olha, levante aí homens cheios do Espírito Santo para este negócio. Levantaram 7 homens, dentre eles Estevão, que foi apedrejado lá aos pés de Paulo, e eles passaram a distribuir aquele negócio. Surgia o problema? Surgia. Tinha problema? Tinha, mas dirigidos pelo Espírito Santo resolvia.
Por que é que muitas pessoas não permanecem na obra de Deus? Porque eles querem um ambiente perfeito, onde só eles possam ser imperfeitos. Às vezes o camarada é cheio de vícios, cheio de problema, cheio de adultério, cheio de pornografia, aí vem para a igreja, aí começa a andar um pouquinho, aí começa a ver defeito de todo mundo. Eu vou ficar ali não. Fulano, cicrano, beltrano. E o pastor? Tu viu o pastor? Porque ele se enxerga perfeito. Já viu aqueles maridos que, não é ninguém daqui não, graças a Deus, mas aqueles maridos que ninguém pode bater na esposa, só ele. Se alguém falar mal dela, ele sai no facão. Mas ele mesmo, quando chega em casa, senta o cacete nela. Já viram casa assim? Eu já vi. Não, queridos. Nós estamos unidos em um mesmo propósito. Nós temos um mesmo espírito. E nós precisamos suportar uns aos outros, amando, orando e sendo sinceros diante de Deus. Não caiamos neste engodo de Satanás, de Ananias e Safira, de querer ter uma vida religiosa. A vida religiosa é vida de aparência. Não adianta uma vida externa perfeita com uma interna terrível. Agora eu quero dizer, jamais haverá uma vida interna perfeita que o externo não represente isso. Porque alguém que tem uma vida interna cheia do Espírito, os seus negócios são corretos, a sua vida é correta, seu relacionamento é correto, tudo seu é correto, porque lá dentro está correto. Agora não adianta camuflar fora e tentar levar aquilo lá dentro da mesma forma, não. Tem que chegar diante de Deus, expressar a verdade. Que foi o que eles não fizeram, eles expressaram a mentira. A gente está aqui, ó, foi esse. Sendo que o Espírito Santo sabia que não era a verdade deles. A verdade deles seria, olha, eu vendi, mas agora eu não estou sendo homem o suficiente para fazer o que eu queria fazer, que eu disse que fazia. Ore por mim. Certa feita um mágico lá se converteu com os discípulos. E ele botou na cabeça, porque os discípulos colocavam as mãos sobre as pessoas, e elas eram cheias, batizadas e cheias do Espírito Santo. E aqui já tem mais um ponto para quem acha que ser batizado com o Espírito Santo é apenas algo interno. Porque esse mágico diz assim, quanto vocês querem para me dar desse dom, e eu também poder pôr a mão sobre as pessoas e elas receber o Espírito Santo? Porque receber o Espírito Santo demonstrava algo externo. Senão ele não tinha visto. Por que ele queria comprar este dom, se não acontecia nada com quem os apóstolos tocavam? Aí os apóstolos disseram, seja o seu dinheiro para a sua maldição. Mas ele não foi como Ananias e Safira. Porque os discípulos orientaram, peça perdão a Deus. Ele disse, ore vocês por mim, para que isso não me aconteça. Ele foi inteligente, ele disse algo que não deveria dizer, ele estava com o coração cheio de Satanás, mas quando ele viu que podia acontecer com ele disse, então orem por mim, para que nada dessas palavras aconteça comigo. Nós precisamos, queridos, ter uma vida verdadeira diante de Deus, e automaticamente poderá haver unidade, quando há veracidade. Quando há clareza, primeiro diante de Deus. E quem é verdadeiro diante de Deus, é verdadeiro diante dos homens. Diante das pessoas. Então que nós vivamos esta verdade. Deus quer derramar do seu Espírito de forma extraordinária no nosso meio. Só, queridos, aonde o Espírito Santo está de forma poderosa, qualquer pessoa que esteja com outro espírito será contrário a ele e coisas danosas poderão acontecer.
É por isso que lá na ceia, a Bíblia fala que quem não discerne bem o corpo e o sangue de Jesus, Paulo chega a dizer, é por isso que há muitos que estão doentes e muitos que dormem, ou seja, que morreram. Porque não discerne o corpo de Cristo, come como um pão qualquer, bebe como um vinho qualquer, não entende que aquilo é a representatividade da morte de Cristo, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E aqui eu já quero tirar o medo de você, queridos, não é discernir, não quer dizer porque você pecou, quer dizer que você não entendeu que o sangue foi para perdoar o seu pecado. Porque se ficasse doente e adoecesse todo mundo que tomou e pecou, querido, então não tinha ninguém vivo aqui não mais. Mas é discernir, por que eu estou comendo esse pão? Por que eu estou participando dessa ceia? Porque eu estou lembrando da morte de Jesus, e que foi pelos meus pecados. Eu sei que eu vou continuar tomando, eu sei, alguém diz, eu sei que esta luta, eu sei que esse desafio, eu sei que esta limitação que eu tenho nesta área, eu vou continuar participando, porque eu creio que a morte de Jesus foi por mim, eu vou vencer, Deus vai me tirar disso, Deus vai me libertar, Deus vai me sustentar, Deus vai me abençoar. Deus não quer distanciar você, Ele quer te aproximar, só precisa entender o que Ele pode fazer pela nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer a oferta. Quem vai dar a casa? Quem vai dar o carro? Dar carro, dar casa, isso é tão simples, irmão. Agora dá o coração. Ô luta, né? Para entregar-se totalmente. Está com frio, meu amor? Para entregar-se totalmente. Render-se. Porque é tanto adversário. É o inimigo. É a própria vontade. A concupiscência da carne, os desejos da carne. Mas nós precisamos entregar totalmente. Nos entregar de forma a podermos viver a plenitude de Deus sobre a nossa vida. O que Deus tem para nós é grandioso, irmãos. Deus quer usar você, quer nos usar para estabelecer o reino dele. Por causa da nossa posição diante de Deus, vidas são transformadas, pessoas são curadas, almas são libertas, pessoas terão uma eternidade com Deus por causa da nossa entrega. Por isso que Jesus disse, assim como eu dei a minha vida por vocês, vocês devem dar a vida uns pelos outros. Se alguém parar de comer, morre? Pode responder, irmão, não tenha medo não, que pode errar. Se alguém parar de comer, morre? Quem é aí que não morre, que eu quero pegar a receita? Quando você jejuma por alguém, concorda que você está dando a vida por aquela pessoa? Porque você está deixando de fazer uso daquilo que é necessário para você viver. Existem cadeias que estão sobre vida de pessoas, que o seu jejum por elas vai tirar todas as cadeias. Essa pessoa vai poder ouvir o Evangelho e compreender claramente. E ela vai poder decidir. Porque ela vai entender. O Espírito Santo vai trazer clareza. É isso, ele vai ter toda certeza, toda compreensão. Não haverá interferência do maligno, da mente, de nada. Vai entender. Aí alguém vai fazer um apelo. E ele mesmo entendendo tudo, ele vai ter o direito de dizer, não quero. Mas você fez sua parte. Trouxe clareza. Trouxe percepção. Você entregou-se totalmente por aquela vida. Nós precisamos em Cristo. Quando não está fazendo nada por ninguém, o diabo começa a mostrar problemas na sua vida que já foram vencidos. E o diabo diz, olha ele aí de novo, olha ele de novo, olha ele de novo. Porque a pessoa não está sendo produtiva.
aí aquele problema volta e fica. Mas quando nós dizemos assim, olha, essa semana, tal dia, eu vou orar e vou jejuar, né, por tal pessoa, pela igreja, pela obra de Deus, aí você vai ver, queridos, que você é um servo excelente nas mãos do Senhor, e que aquilo que você imagina que não vence, já está vencido, você só não pegou ainda o seu fardamento, passou na prova, foi formado lá pelo governador chamado Jesus, foi dado as armas, foi dado o uniforme, mas você vai ter que vestir. Qual é o seu problema agora? Você já foi salvo, não vai mais para o inferno. O reino de Deus, você já pertence a Ele. Como que você vai viver este reino na plenitude? Quando se posicionar como alguém que está disposto a ganhar outras almas. Aí você se envolve, começa a ser mantido pelo nosso general, começa a ser mantido pelo nosso rei, porque agora você está no propósito. Alguém diz, pastor, alguém me perguntou, como que eu sei o meu propósito? Eu digo, não sei, o seu propósito não vale de nada. Agora Deus te chamou por dele. O seu propósito é fazer o propósito de Deus. Enquanto você estiver querendo fazer o seu, não serve para o dele. E o dele é assim, largue o seu propósito e faça o meu propósito. Tem muita gente querendo Deus para realizar o propósito dele. Mas Deus não está querendo isso. Deus quer pessoas que queiram realizar o propósito dele na terra. Porque, queridos, não há um propósito mais realizado do que você fazer parte do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, ó Pai, por este momento, por esta palavra, por esta comunhão, que nós estamos aqui sendo dirigidos pelo Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós queremos declarar, ó Pai, que o Teu Espírito se mova de forma poderosa sobre a nossa vida, sobre esta igreja. Senhor, que cada pessoa que cultua conosco esta noite possa ser envolvido e perceba, ó Pai, que eles receberam a maior incumbência, o maior privilégio que alguém pode receber, o privilégio de anunciar as boas novas de salvação. Que este seja o propósito primordial de cada filho teu, recriado em Cristo Jesus. Depois, ó Pai, vem as outras coisas, porque elas são acrescentadas. Não há nada que impeça, ó Pai, de ser médico, de ser advogado, de ser o que o Senhor desejar que seja, o Senhor vai propor no coração, mas tudo isso haverá um propósito fundamental, o Teu reino em primeiro lugar, o Teu nome para ser exaltado, o Teu nome para ser glorificado, para ser honrado. Por isso, ó Pai, nós declaramos sobre esta igreja, homens e mulheres revestidos do Teu Espírito, cheios de dons, cheios de talentos, cheios da manifestação do Teu Espírito, para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, nós queremos apresentar os nossos dízimos, nossas ofertas, nossas primícias ao Senhor, que haja prosperidade sobre a vida dos Teus filhos, Pai, que haja prosperidade sobre a nossa vida, que tudo aquilo que precisamos para a realização da Tua obra, do Teu propósito nas nossas vidas, ó Pai, que venha sobre a nossa vida e venha com abundância, para a glória do Teu nome. Senhor, eu declaro sobre a vida de todos que me ouvem neste momento, que se há alguma dor, que se há alguma enfermidade, que se há alguma perturbação do inferno, Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando que toda enfermidade vai embora, que toda perturbação vai embora, que todo cansaço inexplicável, que vai embora no nome de Jesus. Pai, nós declaramos sobre a vida do Teu povo a Tua saúde, a Tua bênção, a Tua prosperidade, o Teu mover sobre
sobrenatural, a unção do teu Espírito, o discernimento do Espírito, o envolvimento com o Espírito. Pai, nós declaramos, Pai, sobre a casa de cada pessoa aqui presente, daqueles que cultuam conosco, nós declaramos que a tua abundância está sobre esta casa. Nós declaramos, Pai, que o teu povo não depende de governo, que o teu povo não depende de outro homem, Pai. Nós até precisamos de outras pessoas, nós até precisamos de governo, mas nós só dependemos de ti. Nós dependemos do Senhor, Pai, que a nossa dependência, oh Pai, em ti, nós sabemos que ela será plenamente suprida a cada dia, a cada instante, para a glória do teu nome. Toma, ó Pai, o teu povo nas tuas mãos, uma semana abençoada, cheia da tua presença, cheia do teu sobrenatural, cheia, ó Pai, de revelações, cheia, ó Pai, de visões, cheias de profecias, que o Senhor venha fluir poderosamente sobre a tua igreja. Senhor, que o teu Espírito Santo batize a tua igreja, batize o teu povo. Nós ministramos o Senhor sobre cada vida aqui presente, sobre a vida dessas crianças, sobre a vida, ó Pai, de cada um dos que aqui estão, que sejam revestidos do teu Espírito, que sejam envolvidos pelo teu Espírito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.